A Ferdi tem que fazer alguma coisa se quiser manter esse campeonato vivo, né? Se ela quiser acabar com ele, então continua porque você tá no caminho, Ferdi. Fala, galerinha do canal Papo de Torcida, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Rayara Brambila e eu já queria pedir, você que tá chegando agora no canal, talvez você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha aí. Você é inscrito no nosso canal? Se não, dá essa moral, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, que é muito mais que especial. Participe aqui comigo. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo Flamengo e Madureira e essa preparação para o final de semana, porque a gente tem Supercopa aí, Flamengo e Atlético Mineiro duelando por esse título, o Flamengo buscando o tri e o Atlético inaugurando a sua participação na Supercopa. Vamos falar sobre o último jogo, porque para mim Paulo Souza meio que já foi, né? Já definiu, ou tem na cabeça ou vai dar ruim no final de semana. Mas eu acredito que o Paulo Souza é um cara experiente, é um cara inteligente, ele já tem na cabeça um time base estruturado. E claro, a gente vai dar uma ideia aqui para você do que a gente acha que pode ser esse time. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre os detalhes da partida. Para mim, inadmissível que uma estrutura de campeonato, seja carioca, seja nacional, seja, enfim, não pode ser tão baixo. O nível de nenhum campeonato pode ser tão baixo. Então, eu já faço aqui a minha nota de repúdio contra a Ferdi e organizações do Campeonato Carioca. Não disponibiliza recursos para os clubes menores, não ajuda, não dá a mão, não propõe nada para melhorar também a estrutura dos clubes menores, que eu entendo que não deve ser fácil, tanto para o Madureira, quanto para Boa Vista, quanto para Bangu, quanto pra qualquer time, mesmo que tradicional do Rio de Janeiro, consiga disputar de igual. Tecnicamente não dá, né? Mas de igual para igual, pelo menos desportivamente. E a gente tem aí o Madureira que, infelizmente, não tem um campo apropriado, um gramado super precário. O jogo foi 3h30 da tarde num dia de semana, porque não tinha iluminação para o jogo à noite. Não teve entrevista coletiva do Paulo Souza, porque não tinha espaço e estrutura dentro do estádio para receber uma entrevista coletiva. Enfim, vários problemas. Então eu já faço a minha nota de repúdio inicial. Não é contra o Madureira, mas sim contra a organização do campeonato. E sim, tem recurso, tem mãos, tem cabeça, tem alguma estratégia precisa ser montada para ajudar esses clubes, para que todos possam competir pelo menos desportivamente iguais, tá? Que tenha, pelo menos isso seja tudo igual, né? Não favorecendo um nem outro. A Ferdi tem que fazer alguma coisa se quiser manter esse campeonato vivo, né? Se ela quiser acabar com ele, então continua porque você tá no caminho, Ferdi. Eu já deixo uma pergunta no ar aqui para você, meu amigo flamenguista, ou mesmo que você não seja flamenguista, seja antes, mas serve a narrativa. O Hugo já conquistou a confiança do torcedor flamenguista? Bom, eu vou ser sincero. Eu tenho minhas preocupações com o fato dele ser um goleiro muito jovem, sem muita experiência, mas eu também tenho muita esperança, muita expectativa que ele vai ser, sim, um grande goleiro, mas ainda está em processo. Prefiro que ele esteja agora numa Supercopa, porque tá mais inteiro que o Diego Alves, porque vem bem de jogos em sequência, né? Teve aquele probleminha com o Fluminense, mas conseguiu se recuperar em outros momentos. Mas eu também não confio no Hugo ainda, por exemplo, para uma semifinal de Libertadores, por exemplo, eu já falei por exemplo várias vezes, numa Bomboneira da vida, e aí tá lá, 70 mil pessoas, aquele caldeirão, e o Hugo no nosso gol, numa semifinal, enfim. São situações que pra mim são bem complicadas mesmo de entender e de aceitar. Então eu tenho minhas restrições de que o Hugo daria conta. Mas pra ele chegar lá, né, na Bomboneira, ele precisa passar antes por outros clubes. E acho que Atlético Mineiro no final de semana ele já tá mais que pronto. E espero que ele faça um grande jogo, seja o melhor jogo da vida do Hugo, tá? Então eu tenho só essa ressalva a fazer. Ele não está pronto para jogos de muita expressão, mas precisa passar por jogos importantes dentro do Campeonato Brasileiro, Carioca, enfim, clássicos, para ir pegando essa experiência, para estar pronto até lá. Mas a gente precisa contratar um goleiro. Falando um pouco sobre a estruturação que o Paulo Souza trouxe pra gente, não tem como negar que foi estranho, né? A gente recebeu um pouco de estranheza a gente ter voltado pro 4-3-3 às vésperas do jogo contra o Atlético Mineiro.
A estratégia é mudar a cabeça do treinador do Atlético Mineiro, confundir mais. Enfim, a gente ficou criando essas coisas, né? Nesses bate-papos de flamenguista. Meu Deus, o que esse cara tá pensando da vida? Mas eu percebi uma coisa. Com esse 4-3-3, infelizmente o Marinho ficou um pouco prejudicado, porque assim como o Bruno Henrique precisa de um pouco mais de campo para correr. E como ele jogou avançado, né, pela direita, e teve o Isla jogando pela direita ali, fazendo o corredor, ele não teve tanto campo, não se sentiu confortável, mesmo se tivesse campo, com o gramado do jeito que tava, acho difícil que ele conseguiria botar a bola na frente e correr. A bola tava travada demais, aquele pasto lá, não pode nem ser chamado de campo. O campo aqui do meu bairro é mais organizado, é melhor, é mais bem cuidado do que o campo do Madureira. Pra você ter noção do que eu estou falando. E aí o Marinho não estava bem no jogo, tá? E eu tenho que ressaltar que assim que o Marinho sai, o time também dá uma melhorada. Já melhorou com a saída do Andrés, que também estava extremamente nervoso no jogo, a gente vai falar disso mais na frente. Mas a entrada do Ilharão realmente também já muda o jogo. Tenho que fazer também uma observação sobre isso. Eu não achei, assim, muito preocupante da parte do Paulo ter tirado o Andrés antes de acabar o primeiro tempo. Já estava aos 40 minutos. Isso pode ter deixado o jogador mais estressado ainda. Mas ele não tem que fazer nada em função do jogador. Mas evitar também é bom. O maior receio era ele ser expulso, que aí eu concordo com o Paulo, a preocupação. Isso foi no primeiro tempo. Então, ele tomou um cartão amarelo por uma cotovelada e ele poderia ter sido expulso ali mesmo. Se tivesse VAR, ele teria sido expulso. E aí teria prejudicado mais o Flamengo mais uma vez. Ele já tem os problemas de prejudicar o Flamengo, enfim, né? A gente tem que... ele também tem que parar, respirar e entender que o que aconteceu, aconteceu. Ele pediu pra ficar no Flamengo porque ele disse que ia fazer diferença. Ele disse que ia mostrar pros torcedores do Flamengo que ele era diferente. Agora que tá aí, quer ir embora? Fiquei sabendo que ele queria ir embora. Nem sei se é verdade, gente. Mas se for verdade... Ué, tem duas palavras agora? Agora uma hora você quer, outra hora você não quer? Espero que isso seja só falação da galera e que, na verdade, ele quer sim ficar e ganhar a Libertadores, assim como ele prometeu quando ele entregou a nossa Libertadores. Jogando no 3-4-3, o Paulo Souza normalmente utilizou o Marinho como esse ponta e o Rodinei também. Ponta não, né? Esse ala pela direita. E, inclusive, a gente acha, pelo fato do Rodinei ter sido poupado, que é ele que é o titular do final de semana. Pasmem, Rodinei titular no final de semana. Me perguntaram se é possível, dentro desse esquema, sem precisar tirar ninguém do time, que a gente mudasse o esquema para 4-3-3. E aí eu fiquei me perguntando. Bom, o Rodinei não é o melhor jogador, digamos que fosse o Rodinei em campo. O Rodinei não é o melhor jogador para um 4-3-3, porque ele não tem essa consistência defensiva de qualidade, tecnicamente de qualidade. Mas ofensivamente, espero que eu tenha falado defensivo, mas ofensivamente o Rodinei tem superado expectativas. E aí, como tem uma questão de cobertura, 3 zagueiros, os volantes fazendo essa linha ali, e aí quando um sobe, o outro segura, enfim, tem uma certa proteção extra quando a gente joga no 3-4-3, aí o Rodinei consegue fazer parte. Mas mudando no 4-3-6 com o Rodinei ou o Marinho, que seria pior ainda, Marinho fazendo papel de lateral, nada a ver, né? Não dá pra mudar pro 4-3-3 utilizando essa peça. Mas se fosse o Mateuzinho jogando no 3-4-3, por exemplo, aí daria pra fazer o 4-3-3 ali mesmo, modificando algumas peças dentro do campo. Uma coisa que eu reparei muito nesse time é a falta de proatividade um pouquinho do Pedro, enquanto ele tá perdido no jogo. Uma jogada pontual ali, o Everton Ribeiro dá um chapéu dentro da área e o Pedro atrapalha a continuidade da jogada do Everton Ribeiro. Ao invés de dar espaço pro Everton Ribeiro fazer a jogada, ele entra na frente e toma a bola do pé praticamente toma a bola do pé do Everton e não consegue fazer o gol. E no final sobra ali, quem faz o gol é o Arão, uma bola bem colocada, inclusive. Eu sinto o Pedro ainda um pouco perdido, precisando um pouco mais de mobilidade. O próprio Paulo Souza já disse isso em entrevista, né? De que ele precisa melhorar essa questão de mobilidade dele, né? Ele não pode continuar esse 9 fixo como a gente tem visto. E o flamenguista que hoje pede, Pedro não, tem que ser titular, Pedro tem que ser o titular. Eu acho que não ficava muito claro pra gente por que o Pedro e o Gabigol não conseguiam jogar junto. E o Paulo, pra mim, deixou isso escancarado de porque Pedro é reserva do Gabigol. Não é uma questão de
quem é melhor ou quem é pior. Se o Gabigol não estivesse no elenco e o Pedro fosse o nosso 9, o Flamengo teria que jogar diferente. Por quê? Porque jogaria talvez em detrimento, né? Para o camisa 9, para o nosso 9, que, na minha opinião, é muito bom. O Pedro é um 9 de sonho de vários clubes. Nós temos a sorte de ter o Pedro. Só que quando ele tem o Gabigol e a gente faz essa comparação de novo, a gente vê um Gabigol que também é armador, né? Sai de dentro da área, vem de trás, faz triangulações, dá passe, cria jogada, faz o gol. Ele faz mais de uma coisa no jogo. E essa questão que o Gabigol tem diferencia ele demais do Pedro. E aí não é questão de bom ou ruim, é o que o Flamengo tem de melhor, porque o Flamengo precisa. Melhor para o esquema do Flamengo é alguém que sabe jogar, ter essas movimentações dentro do próprio jogo. Então, o adversário fica preocupado com o que vai fazer, né? Com o Gabigol. E com o Pedro é mais fácil marcar, por exemplo, tá? Então, eu acho essa a principal diferença. E o Pedro precisa melhorar isso o mais rápido possível, se ele quiser realmente continuar jogando nesse time titular do Flamengo. E a gente vai precisar muito do Pedro, porque esse ano é ano de Copa, é ano de tudo. E aí a gente vai perder muitos jogadores ao longo da temporada para suas seleções. Bom, qual é o time do Flamengo que vem para esse jogo do final de semana? Sei ao certo? Não. Mas eu vou colocar aqui para vocês qual é a minha ideia, né, de jogo, o que eu espero que venha para esse jogo e como eu espero que venha para esse jogo. Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui nós temos Hugo no gol, né? Ah, por que o Hugo? Porque o Diego Alves não está pronto. Vide o último jogo, mal posicionado, tomamos um gol de bobeira. Mal posicionado por uma questão de ritmo mesmo, tá? Não vou fazer uma crítica de nossa, Diego Alves, você é péssimo. Não, ritmo isso todo mundo tem. O próprio Arrascaeta, que é o nosso monstro do futebol, passou por situações onde ele foi mal no jogo, porque tem ritmo, isso acontece, tá? Hugo no gol, e aí Davi Luiz não estando pronto ainda, tá? Sem ritmo e tal, eu acredito que não entre, pelo menos não no início. Felipe Luiz, Gustavo Henrique e Fabrício, que entrou muito bem, né? Foi poupado no último jogo, eu acredito que foi poupado, né? Que foi por isso que ele não entrou mesmo. É uma questão de guardar já para o final de semana. Arão e João Gomes. Meu time Thiago Maia e Andreas estão nesse imbróglio, né? Andreas deu entorse do joelho. Thiago Maia, aquele problemaço, né? Que foi aquela ferida no treinamento, que é péssimo, mas infelizmente. E João Gomes engolindo a bola. E se Deus quiser, vai engolir mais um jogo, né? Tem que fazer 3 jogos seguidos, põe. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Arão e João Gomes estão fazendo uma dupla que estão se combinando, né? Arão jogou muito bem, fez gol e deu assistência. Gente, e que assistência consciente, né? Alguns dão assistência sem perceber que estão dando assistência. Já o Arão não. O Arão, com muita consciência, deu assistência pro gol e foi sensacional. Pela ponta esquerda, né, ali na nossa ala, eu vou de Everton Ribeiro. Não consegui localizar nenhum outro que possa jogar melhor do que ele ali na ala. Já do outro lado, para minha surpresa, Rodinei foi poupado, né? Nem relacionado ele foi. Para mim, um sinal de que ele será, sim, titular desse time. Então, eu espero que ele faça um excelente jogo, tá? O que pode substituir ele ali é o Marinho, ok? Os meus 3 da frente, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que são os especiais, né? O trio que manda no coração de todo flamenguista e que deu muito certo funcionando próximo a essa maneira, desde 2019. Então, o Bruno Henrique, que tá se recuperando, talvez ali entre um outro jogador, tá? O Vitinho, por exemplo, porque o Bruno Henrique tá se recuperando. Mas, diante do último jogo, né, a entrada do Bruno Henrique foi muito... Ele entrou muito forte, poucos minutos, mas já mudou o patamar do jogo. Ainda não é o Bruno Henrique que a gente conhece, mas ele tá evoluindo nisso. Talvez ele tenha minutagem sim, só não sei se no início ou se no final. Mas eu acho até interessante que seja no final, que aí talvez o time já tá meio cansado, né?
E aí eu vou de Bruno Henrique colocando ali e espero que talvez o Vitinho, mas e quem entrar, entre com muita concentração, com muito cuidado. Pedro e Gabigol, pode, mas eu acho difícil. Aí eu boto a Arrascaeta pra esquerda, a Gabi desce pra direita, né? E o Pedro fica de 9 ali dentro da área. Acho mais difícil porque os jogos que nós fizemos com os dois não deu muito certo a ponto de conseguir enfrentar o Atlético Mineiro. Aí eu vou com esse time, a minha escalação para o final de semana. E aí? E você, flamenguista? Qual é o time que você manda para essa final da Supercopa? Deixa sua escalação aqui nos comentários e aí eu vou responder se eu concordo com você ou não, se eu talvez eu troco o meu time, ou se, já pensou se ele vem de 4-4-2 ou 4-3-3 para esse jogo? Você parou pra pensar? Não, gente, ele não faria uma coisa dessa. Será? Ai, meu Deus do céu, só Paulo Souza pra deixar a gente doido. Eu vou ficando por aqui, gente, obrigado. Deixa seu like, real, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Beijo!